7 sinais de que você está perdendo sua energia com coisas desnecessárias. Você acha que está cansado porque fez demais. Mas a verdade é outra. Na maior parte do tempo, você não está esgotado por excesso de esforço. Você está esgotado porque está perdendo energia em coisas que nem percebe. É como tentar encher um balde furado. Não importa o quanto você se esforce, no final do dia, a sensação é sempre a mesma. Cansaço, falta de foco, mente carregada e a impressão de que você não avançou no que realmente importa. E o mais estranho é que, quando você olha para o seu dia, nem parece que fez algo tão pesado assim. Só que o desgaste não está no que você fez, está no que você permitiu. Pensamentos repetitivos, preocupações desnecessárias, decisões pequenas o tempo todo, reações a qualquer estímulo, excesso de informação entrando sem parar. Tudo isso vai drenando sua energia de forma silenciosa. Você não percebe na hora, mas sente no final. Sente quando tenta focar e não consegue. Sente quando precisa agir e não tem força. Sente quando até coisas simples parecem exigir mais do que deveriam. E é aí que muita gente se engana. Acredita que precisa de mais motivação, mais disciplina, mais energia, quando na verdade o problema está no desperdício constante que nunca foi interrompido. Enquanto esses vazamentos continuam, não importa o quanto você tente produzir mais, sua energia nunca vai ser suficiente. Mas existe um ponto de virada. Quando você começa a identificar esses vazamentos, você para de perder energia onde não precisa. E ao fazer isso, algo muda rapidamente. Você recupera a clareza, você recupera foco, você recupera controle. E o que antes parecia falta de energia, começa a se revelar como excesso de distração e desperdício. A partir daqui, você vai começar a enxergar algo que sempre esteve presente, mas que quase ninguém percebe. O desgaste invisível que está consumindo sua energia todos os dias. Você acha que está cansado porque fez demais, mas a verdade é outra. Na maior parte do tempo, você não está esgotado por excesso de esforço. Você está esgotado porque está perdendo energia em coisas que nem percebe. Esse desgaste não aparece no que você faz, aparece no que você sustenta dentro da sua mente ao longo do dia. É silencioso, constante e acumulativo. No final, o corpo até pode estar parado, mas a mente passou o dia inteiro trabalhando sem descanso. Você não está cansado só porque trabalhou. Está cansado porque pensou demais, reagiu demais e se preocupou demais. Enquanto executa uma tarefa, sua mente não está totalmente presente. Existe um fluxo paralelo acontecendo. Pensamentos sobre o que falta fazer, lembranças do que não deu certo, antecipações do que pode dar errado, comparações, dúvidas, cobranças internas. Tudo isso roda ao mesmo tempo, consumindo energia sem gerar avanço real. E o mais perigoso é que isso se torna normal. Você se acostuma a viver com a mente cheia, como se esse nível de atividade fosse necessário para funcionar. Mas não é. Grande parte desse esforço mental não resolve nada. Ele apenas mantém você ocupado por dentro, sem construir nada por fora. Esse tipo de desgaste não chama a atenção na hora, mas no final do dia, ele aparece com força. Você perde clareza, perde energia para agir, perde consistência. Existe um ponto importante que muda a forma de enxergar isso. Agir cansa menos do que pensar sobre agir. Quando você resolve algo, existe um gasto de energia com início, meio e fim. Mas quando você adia, pensa, volta no mesmo assunto, cria cenários e não decide, esse processo não se encerra. Ele continua ativo, drenando energia o tempo todo. A ação libera, o excesso de pensamento prende, e é exatamente aí que o desgaste se intensifica. Outro fator que amplia esse efeito é a forma como você reage ao que acontece. Cada situação que te tira do eixo exige processamento interno, uma conversa que incomoda, uma situação que frustra, algo que não sai como esperado. Quando você responde a tudo de forma imediata, sem filtro, o impacto não termina no momento em que acontece. Ele continua. Você revive mentalmente, analisa de novo, cria respostas que não foram ditas, prolonga aquilo muito além do necessário.
E cada repetição consome mais energia. No final, o peso não vem só do que aconteceu. Vem do quanto tempo aquilo permaneceu dentro de você. E quanto mais coisas você mantém ativas ao mesmo tempo, mais difícil fica sustentar foco no presente. Sua atenção se divide. Parte fica presa no passado, parte antecipando o futuro, e o agora perde espaço. Isso gera dispersão. Você começa algo e não consegue sustentar. Tenta focar, mas sua mente já está em outro lugar. Essa sensação de estar sempre cansado, mas sem ter produzido o suficiente, vem exatamente desse padrão. Não é falta de capacidade, não é falta de disciplina, é energia sendo consumida sem direção. E enquanto isso não é percebido, a tendência é tentar compensar com mais esforço. Se cobrar mais, tentar produzir mais, exigir mais de si mesmo. Mas isso só aumenta o desgaste, porque o problema não está na quantidade de energia que você tem. Está na forma como você está usando. Quando você começa a perceber isso, a lógica muda. Você entende que não precisa fazer mais. Precisa gastar melhor. Precisa reduzir o ruído interno, parar de alimentar pensamentos que não levam a lugar nenhum, diminuir reações desnecessárias e liberar espaço mental. Quando isso acontece, sua mente desacelera. E quando sua mente desacelera, sua energia começa a voltar. E com mais energia disponível, sua capacidade de agir muda completamente. Grande parte do seu cansaço não vem do que você faz, vem do quanto você decide ao longo do dia. Sem perceber, você está o tempo todo escolhendo coisas pequenas, rápidas, aparentemente irrelevantes. Por onde começar? O que responder primeiro? Qual tarefa iniciar agora? O que adiar? O que abrir? O que ignorar? Cada uma dessas decisões exige um pequeno esforço mental. Isoladamente parece pouco, mas somadas consomem muito. Sua mente precisa avaliar, comparar, escolher e confirmar o tempo todo. E esse processo, repetido dezenas de vezes ao dia, vai drenando sua energia de forma silenciosa. No início você nem percebe, mas com o passar das horas, isso começa a afetar diretamente sua clareza. O foco enfraquece, a tomada de decisão fica mais lenta, e a tendência passa a ser escolher o mais fácil, não o mais importante. Você evita tarefas que exigem mais atenção, adia o que pede mais presença e se prende em atividades que não demandam esforço real. Não porque quer, mas porque sua mente já está cansada de decidir. Esse é o efeito acumulado. Outro ponto que intensifica esse desgaste é quando você não decide. A indecisão mantém sua mente presa no mesmo ponto. Você pensa, reavalia, considera possibilidades, volta no assunto várias vezes. E isso consome ainda mais energia do que uma decisão rápida. É como manter várias abas abertas ao mesmo tempo. Cada uma ocupa espaço, cada uma exige atenção, e nenhuma se fecha de verdade. Você tenta avançar, mas sua mente continua carregando tudo junto. E quanto mais isso acontece, mais difícil se torna lidar com decisões importantes, porque sua capacidade já foi consumida nas pequenas. Você chega no que realmente importa, sem clareza, sem energia e sem foco suficiente para decidir bem. E isso impacta diretamente seus resultados. Mas quando você começa a observar esse padrão, algo muda. Você percebe que não precisa decidir tudo o tempo todo. Algumas escolhas podem ser simplificadas, outras podem ser definidas antes, outras simplesmente não precisam existir. Quando você reduz o número de decisões desnecessárias, sua mente se alivia. O foco melhora, a energia começa a ser direcionada para o que realmente importa. Você não precisa pensar em tudo, precisa pensar melhor no que merece sua atenção. Esse ajuste muda completamente sua forma de agir. Porque quando a mente não está sobrecarregada, ela funciona com mais precisão. E quando funciona com mais precisão, sua energia deixa de se dispersar e começa a ser usada com direção. Sua atenção foi treinada para não ficar parada. Qualquer intervalo vira oportunidade de consumir algo. Terminou uma tarefa, pega o celular. Tem alguns minutos livres, abre um vídeo.
Está esperando algo. Já busca outra distração. Sem perceber, você elimina todos os espaços de silêncio do seu dia. Isso parece descanso, mas não é. Descansar não é trocar uma atividade por outra. Descansar é permitir que a mente desacelere. E quando você preenche cada pausa com estímulo, sua mente continua ativa o tempo inteiro. Ela continua processando, reagindo, interpretando. Não existe pausa real. O problema não está apenas no volume de informação. Está na frequência com que você muda de foco. Cada vez que você alterna entre estímulos, sua mente precisa se ajustar. Ela interrompe um processo, inicia outro, tenta acompanhar um novo ritmo. Esse movimento constante exige energia. E quanto mais isso se repete, mais cansado você fica. Esse cansaço é diferente. Você não fez algo pesado, mas sente a mente saturada. Existe informação demais, mas pouca clareza. Sua atenção fica fragmentada, dividida entre várias coisas ao mesmo tempo. E isso reduz sua capacidade de concentração. Você tenta focar, mas não sustenta. Começa algo, mas logo surge a vontade de mudar. Qualquer estímulo externo parece mais interessante do que o que você está fazendo. Isso não acontece por acaso. Quando sua mente se acostuma com estímulos rápidos, ela passa a buscar novidade o tempo todo. O silêncio começa a incomodar. Ficar alguns minutos sem consumir nada gera inquietação. E é aí que o padrão se fortalece. Você volta para o estímulo para aliviar esse desconforto, mas continua drenando energia. No final, o resultado é uma mente cheia, cansada e sem profundidade. Você consumiu muito, mas construiu pouco. Clareza exige espaço. Foco exige continuidade. E quando sua atenção está sendo interrompida o tempo todo, esses dois elementos desaparecem. A consequência aparece na prática. Você começa algo importante, mas não consegue avançar. Até tenta se concentrar, mas a mente pede mudança. Isso gera frustração, porque você sabe que poderia render mais, mas não consegue sustentar. Esse padrão não se resolve com mais esforço, se resolve com menos interrupção. Quando você reduz a quantidade de estímulos, sua mente começa a desacelerar. O foco se estabiliza, a atenção volta a ter profundidade, e com isso sua energia deixa de se dispersar. Ela começa a se concentrar no que realmente importa. Existe um padrão que consome sua energia de forma constante e quase ninguém percebe. Você responde a tudo. Qualquer comentário, qualquer mensagem, qualquer situação inesperada, tudo vira um estímulo que exige uma reação. E cada reação, por menor que pareça, tem um custo. Não é só o momento, é o que acontece depois. Uma resposta atravessada, uma situação que incomoda, algo que não sai como esperado. Você reage na hora, mas sua mente não encerra ali. Ela continua revisitando, analisando, criando versões diferentes do que poderia ter sido dito ou feito. E isso mantém o assunto ativo dentro de você. Sua energia fica presa. Você não apenas vive a situação, você prolonga ela. Carrega para frente, repete mentalmente. Alimenta o desconforto. E quanto mais você faz isso, mais espaço isso ocupa na sua mente. O problema não é o que acontece, é o quanto você se envolve com aquilo. Quando você responde a tudo, você permite que qualquer estímulo tenha acesso direto à sua energia. Pequenas situações passam a ter um impacto maior do que deveriam. Isso gera desgaste, porque você está o tempo todo se ajustando ao que acontece fora, ao invés de sustentar um estado interno mais estável. Sua energia fica vulnerável, disponível para qualquer interferência. E isso te afasta do que realmente importa. Você perde foco, perde presença, perde direção. A reatividade cria um padrão onde você não escolhe como responder. Você apenas responde. E isso mantém você em um estado constante de consumo de energia. É como se sua mente nunca tivesse tempo de se reorganizar. Sempre tem algo novo para processar, algo novo para reagir, algo novo para carregar. E isso se acumula. Com o tempo, você começa a se sentir mais irritado, mais cansado, mais disperso. Não porque a vida ficou mais difícil,
mas porque você está reagindo mais do que deveria. Nem tudo exige resposta. Nem tudo precisa da sua atenção. Nem tudo merece sua energia. Quando você começa a perceber isso, algo muda. Você passa a filtrar melhor. Deixa de responder imediatamente. Observa antes de agir. Escolhe quando vale a pena se envolver e quando é melhor não dar continuidade. Esse filtro reduz drasticamente o desgaste, porque sua energia deixa de ser distribuída para tudo e passa a ser direcionada para o que realmente importa. E quando você para de reagir a cada estímulo, sua mente começa a ter mais espaço, mais silêncio, mais clareza. E com mais clareza, suas ações deixam de ser impulsivas e passam a ser intencionais. Uma das formas mais silenciosas de perder energia está nas coisas que você começa, mas não termina. Não são apenas tarefas físicas, são decisões adiadas, conversas não resolvidas, ideias que ficaram pela metade, compromissos que você sabe que precisa encarar, mas continua empurrando. Tudo isso fica aberto na sua mente. E o problema de algo aberto é que ele não desaparece. Ele permanece ativo. Mesmo quando você não está pensando diretamente sobre aquilo, existe um nível de atenção preso ali. É como se uma parte da sua mente estivesse constantemente lembrando que aquilo ainda precisa ser resolvido. Isso consome energia. Você tenta focar em algo, mas aquela pendência está ali, ocupando espaço. Começa outra atividade, mas a sensação de que algo está incompleto continua presente. E quanto mais coisas abertas você acumula, mais pesada sua mente fica. Não é o volume de tarefas que cansa, é o volume de coisas inacabadas. Cada pendência funciona como uma aba aberta que nunca é fechada. E quanto mais abas abertas, mais difícil fica manter clareza. Sua mente começa a operar em segundo plano o tempo todo, tentando organizar, lembrar, conectar pontos. E isso reduz sua capacidade de estar totalmente presente no que está fazendo. Você até tenta focar, mas existe sempre algo puxando sua atenção de volta. Outro ponto que intensifica esse desgaste é o adiamento. Quando você evita resolver algo, não elimina o problema. Você prolonga o tempo em que ele ocupa espaço na sua mente. E durante esse tempo, ele continua consumindo energia. Muitas vezes, resolver levaria poucos minutos, mas adiar pode custar horas de desgaste mental ao longo do dia. E isso se repete. Você adia, carrega, pensa, volta no assunto, evita de novo. E esse ciclo mantém sua energia presa em algo que poderia já ter sido encerrado. Com o tempo, isso gera uma sensação constante de sobrecarga. Não necessariamente porque você tem muito para fazer, mas porque tem muita coisa pendente ocupando espaço, e isso afeta diretamente sua clareza. Quando sua mente está cheia de pendências, tudo parece mais pesado. Decidir fica mais difícil, agir exige mais esforço, manter o foco se torna mais desafiador. Você não está lidando apenas com o presente, está lidando com tudo o que ficou para trás sem fechamento. Mas quando você começa a resolver essas pendências, algo muda. Cada coisa concluída libera espaço. Cada decisão tomada reduz o peso. Cada assunto encerrado devolve energia. E isso cria um efeito imediato. Sua mente fica mais leve, seu foco melhora, sua capacidade de agir aumenta, porque você não está mais carregando o que ficou aberto. E quando você reduz esse acúmulo, percebe que sua energia não estava baixa, ela estava presa. Uma das formas mais caras de gastar energia é tentar corresponder ao que os outros esperam de você. Não de forma pontual, mas como padrão. Você ajusta o que diz para evitar desconforto, aceita coisas que não gostaria para não gerar conflito, se adapta o tempo todo para manter aprovação. Parece algo pequeno em cada situação, mas quando isso se repete ao longo do dia, o custo é alto. Porque você não está apenas agindo, você está monitorando o tempo todo, pensando em como vai ser interpretado, tentando prever reações, avaliando se agradou, se foi suficiente, se poderia ter feito diferente. Esse nível de atenção voltado para o externo consome energia de forma constante. E o mais pesado não é o momento em si,
é o que vem depois. Você revisita mentalmente o que falou, o que fez, como foi visto. Fica tentando ajustar na sua mente algo que já passou. E isso mantém sua energia presa em situações que já deveriam estar encerradas. Com o tempo, isso cria um padrão. Você começa a viver mais em função do olhar dos outros do que das suas próprias decisões. Ajusta comportamentos, evita posicionamentos, deixa de agir em algumas situações para não gerar desconforto. E isso tem um impacto direto na sua energia, porque cada vez que você age contra o que realmente pensa ou sente, existe um desgaste interno, uma tensão que não aparece por fora, mas que consome por dentro. Você se divide. Uma parte quer se posicionar, outra parte recua. Uma parte quer agir com clareza, outra parte tenta manter a aprovação. E essa divisão cansa. Você não está apenas vivendo sua vida, está gerenciando percepções o tempo todo. Isso reduz sua presença, reduz sua autenticidade e, principalmente, reduz sua energia. Porque você não está direcionando sua atenção para o que importa, está direcionando para como está sendo visto. E isso nunca se encerra. Sempre existe alguém, alguma situação, alguma expectativa. E se você mantém esse padrão, sua energia fica constantemente comprometida. Mas quando você começa a perceber isso, algo muda. Você entende que não precisa responder a todas as expectativas, que nem toda opinião precisa ser considerada, que nem todo desconforto precisa ser evitado. Esse entendimento reduz o esforço. Você começa a agir com mais clareza, sem carregar o peso de agradar o tempo todo. Passa a escolher melhor onde vale a pena se ajustar e onde é melhor se manter firme. E isso libera energia, porque você deixa de gastar com o que não pode controlar e começa a direcionar para o que depende de você. Sua atenção volta para dentro. E quando isso acontece, sua forma de agir muda. Você se posiciona com mais segurança, decide com mais clareza e se envolve menos com o que não acrescenta. E isso cria um tipo de estabilidade que não depende da aprovação externa. Quando você não tem clareza sobre o que realmente importa, sua energia começa a se espalhar em várias direções. Você faz um pouco de tudo, tenta várias coisas, começa tarefas diferentes, mas não sustenta nenhuma com profundidade. No final do dia, a sensação é de movimento, mas sem avanço real. Não é falta de esforço, é falta de direção. Sem um ponto claro, qualquer coisa parece válida. Qualquer tarefa ganha espaço, qualquer distração se torna aceitável, qualquer urgência momentânea assume prioridade. E isso faz com que sua energia seja distribuída de forma desorganizada. Você até produz, mas não constrói, porque construir exige concentração, continuidade e foco no que realmente importa. E quando sua atenção está fragmentada, esses três elementos desaparecem. Sua mente fica ocupada, mas não alinhada. Você começa algo e logo muda. Avança um pouco, mas não o suficiente. Tenta retomar depois, mas já perdeu o ritmo. E esse padrão se repete, criando uma sensação constante de estar ocupado sem sair do lugar. Isso cansa, porque você gasta energia, mas não vê resultado proporcional. E quando o resultado não aparece, a motivação diminui. Você começa a questionar sua própria capacidade, quando, na verdade, o problema está na forma como sua energia está sendo usada. Energia sem direção vira dispersão, e dispersão impede qualquer tipo de progresso consistente. Outro ponto importante é que, sem clareza, você se torna mais vulnerável ao ambiente. Qualquer estímulo pode te tirar do caminho, porque não existe um caminho bem definido. Qualquer tarefa parece urgente, porque não há um critério claro de prioridade, e isso mantém você reagindo ao que aparece, ao invés de agir com intenção. Mas quando você define o que realmente importa, tudo começa a se organizar. Você passa a ter um filtro. Nem tudo merece sua atenção. Nem tudo precisa ser feito agora. Nem tudo contribui para o que você quer construir. Esse filtro reduz o ruído. Sua mente deixa de considerar tudo como relevante e começa a focar no que realmente faz diferença. E isso concentra sua energia.
Você começa menos coisas, mas termina mais. E quando termina, cria resultado. Esse é o ponto de virada. Não é fazer mais, é fazer com direção. Quando existe direção, sua energia deixa de se perder e passa a ser canalizada. O foco se mantém, a consistência aparece e o avanço começa a ser visível. E isso muda completamente a forma como você se sente ao final do dia. Menos dispersão, mais clareza, mais controle. Nenhum desses fatores, isoladamente, parece suficiente para te deixar exausto. Uma decisão a mais, uma distração, uma preocupação, uma reação, uma pendência aberta, nada disso parece grande coisa. Mas quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, ao longo do dia, o efeito muda completamente. O problema não está em um único ponto, está no acúmulo. Pequenos vazamentos acontecendo em várias áreas ao mesmo tempo criam um desgaste muito maior do que qualquer esforço direto. E como esses vazamentos são sutis, você não percebe enquanto estão acontecendo, só sente o resultado. No final do dia, a mente está pesada, o foco desaparece, a energia não responde. Existe uma sensação de cansaço que não faz sentido com o que você fez, e isso gera confusão. Você tenta entender de onde vem esse desgaste, mas olha apenas para o que é visível, para as tarefas, para o tempo investido, para o esforço aparente, e não encontra a resposta, porque a causa não está no que aparece, está no que se acumula. Cada pequena distração tira um pouco do seu foco. Cada reação desnecessária consome um pouco da sua energia. Cada decisão constante reduz um pouco da sua clareza. Cada pendência aberta ocupa um pouco da sua atenção. E quando tudo isso se soma, o impacto é inevitável. Sua energia se esgota, mas não por falta, por dispersão. E esse é o ponto que muda a forma de enxergar tudo. Você não precisa de mais energia. Precisa parar de perder a que já tem. Quando você começa a reduzir esses vazamentos, o efeito aparece rápido. Sua mente fica mais leve. Sua atenção se organiza. Sua capacidade de agir volta. Não porque você adicionou algo novo, mas porque deixou de carregar o desnecessário. E isso cria um contraste claro. Antes você fazia muito esforço e sentia pouco resultado. Agora, com menos desperdício, o mesmo esforço começa a gerar mais avanço. Isso mostra algo importante. A qualidade da sua energia importa mais do que a quantidade. Se ela está dispersa, você se cansa e não constrói. Se ela está concentrada, você avança com menos esforço. E essa mudança não depende de grandes transformações. Depende de ajustes pequenos, feitos com consciência. Reduzir estímulos, simplificar decisões. Resolver pendências, reagir menos, focar no que importa. Cada ajuste fecha um vazamento, e cada vazamento fechado devolve energia. Com o tempo, isso se acumula, mas agora de forma positiva. Sua energia deixa de ser drenada e passa a ser preservada. E quando ela é preservada, você começa a ter algo que antes parecia distante: consistência. E consistência muda tudo. Sua energia é limitada. Não importa o quanto você tente produzir mais, pensar mais ou se esforçar mais. Se ela continua sendo drenada de forma silenciosa, o resultado sempre vai ser o mesmo: cansaço sem avanço. E agora, você já consegue enxergar o que antes passava despercebido. Não era falta de motivação, não era falta de disciplina, era desperdício. Desperdício em pensamentos que não levam a lugar nenhum, em decisões desnecessárias, em estímulos constantes, em reações impulsivas, em pendências abertas e em tentar corresponder ao que não depende de você. Tudo isso estava consumindo sua energia sem que você percebesse. Mas a partir do momento em que isso se torna claro, você não consegue mais ignorar. Agora existe escolha. Escolha de não alimentar pensamentos que só aumentam o desgaste. Escolha de não reagir a tudo. Escolha de simplificar o que não precisa ser complicado. Escolha de direcionar sua atenção para o que realmente importa. E essa escolha não acontece uma vez. Ela acontece várias vezes ao longo do dia. Nos pequenos momentos, nas decisões simples,
nos instantes em que você pode repetir o padrão antigo ou agir com mais consciência. É aí que sua energia é protegida, não em grandes mudanças, mas em ajustes consistentes. E quanto mais você faz isso, mais percebe um efeito direto. Sua mente fica mais leve, seu foco volta, sua capacidade de agir aumenta. O que antes parecia difícil começa a fluir com mais naturalidade. Não porque você ganhou mais energia, mas porque parou de perder. E isso muda completamente sua forma de viver. Porque quando sua energia está sob controle, suas ações também estão. Você decide melhor, age com mais clareza, sustenta o que realmente importa. E isso constrói resultado. Quem não controla sua energia, vive reagindo ao que aparece. Quem aprende a proteger sua energia, começa a construir o que quer. E essa diferença define o rumo da sua vida.